Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Evandro e tenho certeza que essa aula vai ajudar muito nos teus estudos, então não esquece de ativar o sininho, se inscreve aí e deixa seu like. Vamos embora para a aula. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de equação do segundo grau. Nessa aula nós vamos resolver a equação do segundo grau na sua forma completa. Na aula anterior nós vimos como resolve equações do segundo grau na sua forma incompleta e a sua definição. Então vamos lá. A equação do segundo grau, como nós vimos nas aulas passadas, ela é denominada pelo maior expoente da equação, né? Ou seja, como é do segundo grau, o nosso maior expoente tem que ser 2. Vimos também que nós temos as letras A, B e C, que são os coeficientes da equação do segundo grau, né? E esses coeficientes, na verdade, eles representam a parte numérica da nossa conta. Representam os números. E a parte das letras, chamada parte literal, é a nossa incógnita, né? Geralmente utilizado o x, e é o valor desse x que nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir um valor para ele que satisfaça essa equação, né? Eu trouxe aqui do lado um modelo geométrico para explicar, para demonstrar da onde então vem, né? Um caso da onde vem essas equações do segundo grau. Aqui nós temos um cálculo de área, né? De vários quadrados, e todos eles unidos em um só formam um quadrado maior. Então, se eu fosse fazer uma soma do cálculo de área desses quadrados, eu teria mais ou menos isso: a ao quadrado mais 2 vezes o a e o b mais o b ao quadrado. Esse é um modo de equação do segundo grau. E o que é uma equação? É uma igualdade entre duas expressões. Vocês já notaram que aqui em cima, o que eu tenho? Ó, a fórmula de Bhaskara. Então, se você quiser pausar o vídeo e anotar essa fórmula num papelzinho separado para que você resolver as tuas contas, os teus problemas, é bem útil, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. E se vocês conseguem perceber, nessa fórmula de Bhaskara eu tenho valores como A, B, C. E que valores são esses? São esses valores aqui, ó, os nossos coeficientes que nós falamos nas outras aulas e estamos revendo agora, né? O A e o B e o C. Aqui nós vamos ter um exemplo, ó. Então, o x quadrado sempre é nosso primeiro termo, o x é o nosso segundo e esse número sozinho é o terceiro. E nessa mesma ordem eu vou ter aqui que o número que acompanha o x quadrado é o A, o número que acompanha o x é o B e o número que acompanha ninguém, ele está sozinho, é o C. Então o número sozinho é o C, o número que acompanha o x é o B e o número que está sozinho é o A, né? Nessa ordem mesmo, como se fosse a ordem do alfabeto, A, B, C, 1, 2, 3, primeiro, segundo e terceiro termo. Então, mas quais são os valores deles então, né? O valor do A é quem acompanha o x quadrado. Não tem nenhum número na frente do x quadrado, então o A vale 1. O B é o número que acompanha o x, é o menos 6. E o 8, o número que está sozinho, é o C. Olha só que legal. Agora, tendo a nossa fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, para a resolução das equações do segundo grau, eu vou substituir as letras pelos números. Olha só que legal. Menos, né? Menos 6, que é o B, mais ou menos raiz quadrada de menos 6, que é o B, ao quadrado, menos o 4 vezes o A. Quantos que vale o A? 1. Quantos que vale o C? 8. E tudo isso dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei os valores que estavam na fórmula e substituí aqui, né? Melhor dizendo, os valores que estavam na equação e substituí na fórmula. Vamos dar continuidade para esse cálculo, então. Aqui nós já temos aquela mesma substituição que eu fiz, está aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. E nós vamos resolver para definir o valor do x, tá? Primeira coisa, vamos resolver dentro da raiz. Então, tudo que não está dentro da raiz, nós vamos repetir. Ó, eu posso resolver esse sinal aqui, ó. Menos com menos, mais 6. Mais ou menos, raiz quadrada de... Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Isso vai dar mais
36. Menos 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 8, 32. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Olha só como a nossa conta já está bem menor, né? Vou fazer essa soma dentro da raiz ainda, porque o meu objetivo é resolver a raiz quadrada primeiro. Então, x é igual a mais 6, mais ou menos 36 menos 32, 4. Tudo isso dividido por 2. Vamos resolver a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 4? É qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo dá 4. Então, x, né, vai ser igual a 6, mais ou menos. Qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo que dá 4? 2, divididos por 2. Olha só que legal. Quando eu chego nessa parte aqui, x é igual, né, a 6 mais ou menos 2 dividido por 2, ou seja, quando eu resolvo a minha raiz, eu vou dividir a minha conta em duas. Por quê? Porque eu tenho esse mais ou menos aqui, ó, no meio aqui, ó. E esse mais ou menos vai me trazer duas contas agora, uma com mais e a outra com menos, é claro. Vamos fazer aqui, ó, x é igual a 6 mais 2 divididos por 2. E embaixo nós vamos ter outra coisa, vamos chamar isso de x'. Embaixo nós vamos chamar de x duas linhas. Eu vou ter 6 menos 2 dividido por 2. E só resolver agora. Quanto que é 6 menos 2? 4. Divididos por 2, 2. Quanto que é 6 mais 2? 8. Divididos por 2, 4. Então, esses são os dois valores que satisfazem a minha equação do segundo grau. Então, como eu tenho dois valores, eu tenho que colocar esses valores dentro de um conjunto. Vamos abrir um conjunto S, que é o conjunto solução, e os meus valores aqui dentro, 4 e 2. E fecho o meu conjunto. Galera, essa é a fórmula de Bhaskara, é a fórmula que eu uso para resolver as equações do segundo grau. Beleza? Até mais.